De Não é ônibus, fácil. de ônibus é destruidor. Mas pelo menos eu tô de férias agora, então eu tô aliviado. Isso aí. É Tô bom com morar aquela em Parelheiros? É bom morar em Parelheiros, o ruim é ir para São Paulo. Sim. Nossa Senhora, Tem o Clube de Campo São Paulo, é por aí? tem, é próximo. Você sabe o que eu fazia? Puta, eu era maluco. Quando eu era moleque, eu ia aqui, o primo tinha. Tem o trem, não tem? Eu tinha uma trem, eu ia pela linha, eu ia pulando lá pelos negócios de trem, cortava caminho por lá. Coisa sem lixo, né? Mas era um bom jeito de ir para lá. Vamos lá. Tá, vamos ver o que hoje primeiro eu queria agradecer ao Marcelo aí pela disponibilidade, ele foi lá com a gente lá, bateu um papo, conheceu a unidade presencialmente e também deu uma luz para a gente, deu um norte para a gente em relação a projetos. Muito obrigado, Marcelo. Tamo junto. Desculpa não ter conseguido te dar mais atenção, mas véspera de férias estava um caos hoje. Não, mas é o que eu comentei antes de entrar, a gente fez um breve resumo. Eu falei, foi uma hora e pouco uma visita, né? Que eu confirmei o que vocês tinham mostrado, quer dizer, de verdade, a gente até reconheceu algumas pessoas, foi interessante algumas coisas. Vi algumas coisas interessantes, como a placa, conheci o gerente. E eu achei que realmente o mais legal de tudo foi conhecer vocês, estar com vocês e aquele bate-papo que a gente teve. Acho que foi muito, 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 muito produtivo. Sim. Então, vamos em frente que é por aí. E agora, comigo entrando de férias, eu acho que a gente vai ficar mais produtiva. Eu estava até conversando com a Gabi. Eu vou conseguir ir fazendo as coisas e mandando para ela. Gabi, eu fiz isso aqui, o que é que você acha? E aí acho que esse atraso que a gente está, a gente consegue deixar nos eixos. Perfeito. Certo. A gente deu início na apresentação. A Gabi Tá. começou a fazer. A gente começou a gente acho que você fez a linha do tempo, né, Gabi? É. Conseguiu tirar aquelas dúvidas que tinha. Isso. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Tá, só antes de entrar É, na eu dei um linha. esboçozinho, assim, a gente foi Tudo pegando bem, uns pontos. tudo bem. Só antes disso, você tem o FOFA finalizado ou também não? Ainda não. Tá legal. Então vamos para a linha do tempo. Tá, deixa eu abrir aqui. Ó, e o Marcelo foi hoje, o Fernando tá devendo uma visita pra gente, eu quero conhecer o Fernando pessoalmente, o Antônio e a Aline também. Mesmo a Aline estando em Brasília, tá devendo uma visita pra gente. Ou nós devendo uma visita pra vocês. Eu quero também fazer essa visita aí, né? Com Falta certeza. oportunidade aí. Agora o Fernando e hoje seria mal roubada, né? Porque ia bater. E para não voltar, né? Era ir para não Hoje voltar. seria um dia que normalmente eu sairia cedo para fugir disso tudo. Não consegui sair antes das 5, eu peguei o trânsito todo. Não, e é estranho porque São Paulo é feriado, vira um caos, né? Véspera de feriado, você tá maluco. E a condução não tava tranquila também, não, viu? Tava tudo cheio. Então, eu achei que ia estar mais tranquilo, mas estava daquele jeito. Tá compartilhando para vocês? Tá. Ó, aqui tá a linha do tempo que a Gabi começou a fazer. A gente colocou aqui então a fundação da AMA em 1983. O primeiro encontro de amigos do autista. A gente vai procurar depois uma foto mais. A foto que a gente colocou não estava legal, então a gente vai procurar uma foto mais. Que dê um tchan mais, que seja algo mais representativo. E aí, em 1988, a gente teve o projeto Esperança, uma viagem para a Europa, que é aquela questão do convênio que a gente teve com o governo sueco. Em 1997, a gente inaugurou a unidade Parelheiros. Em 2000, a unidade Cambuci. Em 2001, início dos 10 anos com o governo sueco. Então, aqui a gente foi para conhecer lá e aqui realmente se estruturou o convênio sueco. Aqui a gente achou legal também colocar que a gente teve com o Instituto Maurício de Souza uma campanha de esclarecimento sobre o autismo, que foi a inclusão do André, um autista, nos contos do Gibi.
Isso continua? Tem alguma sequência ou não? Eu não, Não, eu acho que acho não. que não, eu acho que não também. Eu acho que eles fizeram essa inclusão do André para poder incluir o autismo, mas eu acho que não teve uma continuidade. E qual que foi a história com o Instituto? Eles fizeram com vocês, é isso? O André é daí? Isso, O André isso. existe? Não, eu Tá, acho que não. Eles vieram, fizeram uma pesquisa tá. e eles queriam, porque na época tinha muito preconceito aí, o que tem até hoje, né, com autismo, então os meninos Sim. tendo estereotipia, ou os meninos tendo uma crise de comportamento, fazia com que as pessoas julgassem muito. Então o Maurício de Souza quis que o André fosse incluso nos gibis para que as pessoas talvez entendessem um pouco mais sobre o autismo. E só voltando lá na linha de tempo, a inauguração foi em 97, a fundação foi em 83. É, 83 era o sítio e eu. não, o sítio foi realmente inaugurado com um atendimento em si em 97. E o 83 o que que era? Ah, não, desculpa, Gabi, acho que você consegue até explicar melhor. Eu acho que os novos prédios, a estrutura. Porque antes era barracões, então a É. estrutura física mesmo de concreto, de alvenaria, foi em 97. O sítio começou em O sítio 83 em em 1900. Parelheiros. Não, em 1989, né? Foi a compra do sítio. Isso. Só que aí fizeram barracões de madeira, era uma estrutura E, mais e, e aonde que era simples. de 83 a 89? Era dentro de um quintal de uma igreja. Ah, entendi. E essa igreja é aonde? Ela ficava na Zona Sul? Ela ficava próxima ao Paraíso. Ah, não era por lá? Não. Não. Não era em Parelheiros, não, ficava próximo ao Paraíso. Que Essa é, que, informação é importante para falar, para quando for contar a história, fala, olha, foi fundada aqui, mas a sede provisória era assim, funcionava tal, e aí faz porque eu tinha entendido que tinha a igreja e tinha nascido no sítio em 83, depois foi estruturar, etc. Mas então teve esse período que foi na igreja mesmo, é isso? Isso, que ficou na igreja, que era mais um encontro com os pais, e eles estavam ainda entendendo o que era o autismo, né, para depois ir se estruturando. Isso em 83. Isso, E em 83 fundou. isso. O CNPJ é de 83? Isso. Agora você disse que eles começaram tendo encontros e que começou antes. Eu conversei com a dona Ana, eu perguntei, dona Ana, a gente começou realmente quando foi criado o CNPJ, foi fundado realmente como uma OSC. Ela falou, Silvio, foi uns 2 meses antes, então a gente considera Entendi. realmente a data da fundação. Tá. Aí, isso aqui, a gente teve uma assinatura com um convênio do BNDES, eu acho que foi o primeiro convênio que a gente realmente teve com algum órgão governamental. A gente achou interessante colocar. E E aqui qual que é a também. natureza desse convênio? Então, o da época, a gente. Você sabe, Gabi, alguma coisa da época, o que foi esse convênio, a natureza? Não. A, Acho que a, a gente fez uma breve pesquisa hoje, no período da tarde, nos históricos da AMA, para a gente poder começar com a linha do tempo. Então, a gente Tá. vai ainda consolidar isso aqui. Porque eu não sei se o BNDES tem programa de fomento ou se foi financiamento. Eu acredito que tenha sido financiamento para as obras seguintes, Tá. algo assim. Mas a gente vai pesquisar para poder consolidar isso. E eu acho que isso aqui é um dos maiores marcos, que é o início dos convênios com a Secretaria da Saúde e da 2006. Educação. Isso, começaram em 2006 e perpetuam até hoje. Fantástico. Aí a inauguração da unidade Luiz Gama, depois da Teodoreto, em 2015 a propaganda do Antônio Fagundes, só que aí como o tempo ficou muito escasso, a gente acabou não conseguindo concluir até 2025. E o quadro do Chiquinho Scarpa está onde nessa linha? lá atrás no terreno, no
sítio, na compra do sítio. Isso, na compra do sítio. Tá. A gente vai incluir isso aqui, a gente vai dar uma enxutada. A gente pegou na hora o que a gente achou que era mais relevante, para depois a gente poder dar uma enxugada para não ficar muito extenso. Em termos de construção, o que é esperado é 3 a 5 no máximo, e os outros entram no texto ou entram junto. Tá. É que como a entidade tem 40 anos, né, fica complicado. É o grande marco, né? Então, mas aí o que eu sugiro, por exemplo, do BNDES, se não for financiamento da atividade, for de obra, não passa a ter tanta importância nessa linha. Você viu que o viés da pergunta do Fernando foi porque ele já falou, pô, será que eles financiam isso? Aqui vamos ter um financiamento que é mais considerado, seria o para atividades, né, e não para construção. Sim. Então, coisa desse Certo. E aí a gente acabou não prosseguindo. Na verdade foi a Gabi que fez o início da apresentação, mas a gente, com a correria do dia de hoje, a gente acabou não prosseguindo. 40 anos de história, 40 anos de história. A gente só conhece a Liga Solidária maior. É quase a idade da gente, né, Fernando? É quase. Não, e o interessante essa linha do tempo, agora você está usando para a apresentação do projeto do Desk, mas depois você pode estar usando isso para aprimorar até a parte do marketing de vocês, alguma coisa assim. Sim. Captação. Então isso vocês já estão construindo esse trabalho, essa apresentação, para uma prospecção, né? Sim. Perfeito, Aline. Na verdade, Aline, é o que você comentou. Todo esse trabalho vai servir de base para um monte de coisa. Eles vão pegar ali e vão incluir uma ou outra tela específica do que eles querem, mas vai ser a base de um monte de coisa que eles vão fazer. Exatamente isso. E uma coisa que a gente acabou achando, eu acho que não encontrando dificuldades, mas achando difícil de selecionar, que nem a Gabi achou algumas fotos da construção da unidade Parelheiros. Então tem uma foto tirada, provavelmente deve ter sido de helicóptero, por cima do canteiro de obras. E aí a gente já viajou, já imaginou a imagem de hoje tirada de drone da unidade pronta, e a gente começou a viajar em relação a isso. Esse antes e depois para tudo impacta muito, né? Lembra que a gente conversou sobre se tiver daquele rapaz que a gente conversou, Fernando, que trabalha lá na parte de pressão, né? Sim, dele garotinho. Ele está, acho que há 30 anos por aí. Sim. Imaginou se ele tiver de quando ele era criança e estava lá e secou. Deve ter. É mel isso, é o que a gente precisa. Sim. Tem cases muito interessantes. Deixa eu ver se eu acho o Word aqui. O Word aqui tem algumas coisas que a gente conversou com o Fernando. Com o Marcelo, hoje, que a gente queria compartilhar com vocês para ver o que vocês acham, que a gente discutiu, para a gente começar a estruturar de fato a apresentação em si. Cadê? Aqui. Tá compartilhando aí com vocês? Sim. Tá, vou dar um zoom aqui. O que a gente começou, o FOFA, a gente começou a concluir, tá pronto, mas ainda a gente não subiu, a gente vai dar mais uma lapidada nele. E aí a gente começou a preparar a questão da apresentação para o workshop intermediário, que é fazer a linha do tempo, e aí a gente vai verificar aqui com a dona Ana a questão das informações do quadro do Chiquinho Scarpa, colocar informações sobre a doação do Jô Soares, o comercial do Antônio Fagundes. A gente tentou falar com ela hoje, mas ela estava bem corrida. Antônio, a gente acha também que é muito importante, a gente está verificando, pediu para verificar só se pode, né?
Isso. Nem Isso. quando o doador deixa, então tem que verificar muitas vezes para evitar problema. Que é legal contar a história, mas precisa ver que pode, entendeu? Beleza. Enfim. Então, só para antes de você entrar, então o que a gente falou? Quase todos os templates que ele tem que preencher lá, ele vai ter que pegar informações que ele tem e inserir versus modelo de apresentação. O que estava faltando era justificar 3 projetos e depois falar qual foi o priorizado. Então, a gente praticamente adiantou isso, porque é uma coisa que precisaria de discussão e é o que ele quer compartilhar com vocês. Então, começa pelo B e o C, Tá. e não vão ser priorizados, mas só para eles entenderem. E aí depois a gente gasta o tempo ouvindo, discutindo sobre o projeto escolhido. Tá. Então, o B seria a melhoria no processo de redução de custos. Que seria... Reduções, melhoria de processos e redução de custos. Tá. Assim. E redução de custos. Que seria a isenção de taxas bancárias... E tudo outro que possa, né, ser visto. Os casos dos bancos, vocês lembram do comentário dele, né? Sim. O caso que tem com 2 bancos do Brasil, um isenta, outro não. A gente já extrapolou para outras atividades e outros bancos, e aí eles vão verificar. Você tem indicador do qual que é o custo por beneficiário, que normalmente é uma informação solicitada, e traduzindo o custo por beneficiário é tanto. Tem vários processos que esse número é o número mais discutido. Seria, exemplo, eu tenho um assistido, quanto que ele me custa por mês? Tenho. Tá. Eu tenho nos planos de trabalho que a gente faz. Eu consigo mensurar isso por convênio. Então, exemplo, um assistido que ele é custeado pela Secretaria da Educação, ele custa tanto para mim. Um assistido que ele é custeado pela Secretaria da Saúde, ele custa X. É isso, e tentar ver se esse custo é custo total ou é parcial. Se ele é monitorado, se ele é controlado, se, por exemplo, tem convênios em que o patrocinador define o limite desse valor, ou ele aprova ou não aprova em função do valor. Ou não sei, ou se a secretaria chega dizendo não, precisa reduzir o custo, está custando X. Esse número é bastante sensível e apoiador privado também vem. E aí é uma confusão que a gente já teve. Por exemplo, a gente já teve orientação no sentido de pegar o maior número de beneficiado porque reduz o custo individual. Então é uma loucura isso, e foi uma orientação de alguém bem grande, que a gente falou, não, a gente tem 100 direto, mas tem os indiretos. Os indiretos são os 500. Não, põe 500, Fernando, porque aí o custo unitário está baixinho. Eu falei, não está certo isso, o custo é o outro, então vamos ver se... E olhar se esse número, porque aí tem a história de comparação, né? Tá. Então verificar o custo por assistido, se ele é total, se ele é parcial. O parcial seria se ele, por exemplo, ele é dividido entre convênios. Seria isso? Não, se a história do custo é no de cima, né? Não ainda no custo. Não, aqui eu estou colocando, na verdade, tá. Não é aqui, é só... Não, vamos supor, o convênio paga 70%, você tem mais um monte de outras despesas. Quer ver um exemplo simples? Aluguel, não sei o que, etc. Não é computado no do convênio. Sim, mas no custo total tá. Então o convênio paga, sei lá, 200, mas o seu custo total está em 300. Porque tem as outras coisas que são mantidas por alguém, etc. Esse número é bastante sensível. E ter esse número sob controle, na hora que você vai falar principalmente de apoiador, ele vai direto no custo por beneficiário. Porque ele compara uma entidade com a outra. Você custa 500, outro custa 200. E comparação com outras coisas. Por exemplo, uma coisa que chamou a atenção, pessoal, o custo do beneficiário é 200, 300 reais por mês, mas o custo da FEBEM é 900. Então, não levar para a FEBEM é uma economia e se for para o sistema penitenciário é mais ainda. Tem hora que é comparação com outras coisas. A gente teve uma
uma confusão aqui no Guarujá com a comparação do custo da escola pública, custo do aluno da escola pública com o custo do aluno de escola privada de primeira linha. Estava mais alto, não dá uma confusão de tentar entender os números, etc. Então, é bem sensível. Mas o senhor acha interessante, exemplo, a gente entrar em colocar alguma coisa comparativa? Não, quando você está confortável com isso, por exemplo, a gente está falando de captação de recurso, na hora que você vai falar de captação de recurso, você está com alguém que vai olhar o seu custo. Certo. Tá? E alguns são especialistas em ver o que dá para reduzir do seu custo. Vai perguntar sei lá, por que o serviço não é terceirizado, quantas pessoas estão fazendo o quê, etc. Ah, estou atendendo só 6 pessoas. Então, você está muito seguro que a sua estrutura de custo aguenta uma sabatina não prevista, que é um apoiador privado. Certo. Eu vou fazer um questionamento de uma outra forma simplista do ponto de vista administrativo. O custo do usuário pode ser simplesmente o número do usuário dividido pelo custo total. Porque se a razão de ser é isso e a entidade só faz isso, vamos dizer, não tem outros negócios, independente de quanto recebe do Estado, lá está a manutenção do prédio, sei lá, está tudo. Então eu poderia também, para ter ideia desse custo, dividir o custo total pelos usuários. Lembrando que, particularmente, hoje eles trabalham com a capacidade, não tem capacidade ociosa, quer dizer, essa estrutura atende isso, eles têm uma fila de espera. Então certo. Não é aquela questão contrária, vamos baixar o custo, é só pegar mais 20 alunos, a gente melhora bem. Não tem como pegar 20 alunos. Uhum. Tá? É importante ter isso. A gente, quanto a custo algumas coisas, a gente preparou alguma outra coisa para quando entrar no projeto, aí eles vão falar já, Fred. Tá. Certo. Então, o projeto B seria esse, então, a melhoria dos processos e redução de custos, baseado principalmente na isenção de taxas e tarifas, que a gente tem um rombo aí de mais ou menos 44 mil, salvo engano. Não rombo. Rombo é quando ultrapassa o previsto, é uma despesa. Por enquanto é despesa. Que isso. Seria legal não ter. O ponto de atenção para vocês é o seguinte: como vocês nunca negociaram com um patrocinador privado, vocês estão com a ótica do custo do Estado, que às vezes é abaixo, às vezes é muito acima, ou o jeito de fazer conta é muito diferente. Então é importante dar uma olhada, porque a gente já teve situações em que, na hora que olhou o custo por beneficiário, o projeto era lindo e o patrocinador falou: mas esse custo é absurdo. Com esse custo eu coloco ele numa escola o dia inteiro, com atendimento. Onde é que está a distorção do custo? Aí você fala: pô, o pessoal já recebe pouco, já é beneficiado, não sei o que. Às vezes é a estrutura. É entender, né? Porque vai vir a cobrança. Então é entender que vai vir a cobrança. É porque eu acho que a gente tem muito a ótica referente a Estado, né? Eu acho que a gente nunca voltou os olhos, pelo menos eu acho que eu e a Gabi, pelo que a gente fazia, para um outro tipo de recurso que não seja esse. Sim. Mas eu tô achando bem interessante, porque é uma outra visão, né? A comparação tem que ser muito cuidadosa, né? Porque o público assistido não dá para ser comparado com escola, com nenhuma outra coisa, porque, por exemplo, você tem em média 3 ou 4 profissionais trabalhando no máximo para 6 assistidos. Quando numa classe, o esquema normal, vamos falar médio, seria no máximo 2, porque tem lugar que é só o professor, não tem auxiliar, né? Mas vamos dizer 2, é pelo menos 30 ou 35. Então você está falando em 7 vezes mais. É importante a grandeza, mas tem que entender as demandas. Entender. E no caso, comparar com o mesmo tipo. Então, por exemplo, sei lá, quanto é o custo de um beneficiário da APAE, ou de outra entidade. Enfim, conseguir ver se acha alguma coisa, tá?
Não, eu estou numa situação confortável ou eu tenho que tomar conta. E fica tranquilo que quando eu fiz o GESC eu não tinha a menor ideia disso. O ideal era até conseguir de alguma das outras entidades que trabalham com autistas. Você tem a associação, não sei se a associação tem. Tá. Eu não sei como é que, por exemplo, aqui a gente teve bastante ligado com o pessoal de creche. O pessoal de creche troca esse número o tempo todo, porque o pagante, que é a prefeitura, negocia esse número o tempo todo. Então fica o tempo todo discutindo qual que é o custo do aluno da creche. E aí eles ficam comparando o custo de um com o outro. Pô, mas o meu dá tanto, o seu dá tanto. O que você fez para conseguir fazer isso? Tá. Certo. Apesar que a estratégia da gente para falar com os doadores vai numa outra linha, porque é privado, é uma outra coisa, mas é super interessante. Mas ele vem no custo, ótimo, eu vou fazer, mas qual que é o seu custo? Ah, mas o outro faz mais com menos e faz a mesma coisa. Eu trabalhei 10 anos com meio ambiente, aí era um outro foco, era outra coisa, entendeu? Porque a abordagem varia do tipo de... Claro. Tá. Mas aqui a ideia então agora é mostrar 3 projetos, um que é o escolhido, como é pedido. Então, um é esse que ele falou. Melhoria de processo e redução do custo. Que depois, no futuro, isso entra como tem que ter e é melhoria contínua, né? Isso vai ter que ter sempre. Mas ele não foi priorizado. É uma coisa importante, mas eles acharam algo mais importante. A segunda opção, que não vai ser priorizada, é a preocupação com quem cuida. Fala um pouco que é fantástico, mas não foi priorizado. Explica um pouco, Silvio, por favor. Tá, a preocupação com quem cuida, a gente entra em 2 polos, né? Primeiro, a família. Então, quem cuida de quem cuida da mãe, quem cuida do pai. A gente tem casos de assistidos de famílias na AMA que tem 2 assistidos, então ou são gêmeos ou tem um filho com 10 e outro filho com 12. Então, como é a vida dessa família fora da AMA? Como a mãe se sente, como é a vida dela, como ela lida com as crises de comportamento, com preconceito, como ela lida com o autismo de fato na vida dela. E o segundo polo seria o profissional, porque, como eu comentei, a gente tem uma incidência muito alta de atestados como burnout e transtornos psiquiátricos. Dos colaboradores. Isso, dos colaboradores. Os transtornos psiquiátricos hoje são acho que o maior número de afastamentos que a gente tem são referentes a transtornos psiquiátricos. Acho que a Gabi pode até corroborar melhor, como ela é da parte de RH, o alto nível que a gente tem referente a isso. Sim, ultimamente, assim, de uns tempos pra cá, de uns 6 meses pra cá, né, Silvio? A gente tem muito F41, né, que é mais transtornos psiquiátricos, e a gente está, acho, com 3 profissionais que estão com burnout, e parelheiros principalmente. Sim. E eu acredito que a tendência é aumentar mais ainda, mediante essa questão da NR01 que está sendo implantada, acho que na verdade já foi implantada, e que eu acho que as pessoas, quando têm conhecimento, as pessoas já sofrem de alguma coisa e têm conhecimento que pode ser amparadas, eu acho que a tendência é aumentar mais, e a gente queria o quê? Focar na raiz antes que isso vire realmente um afastamento, vire um problema. E você acha que já respondeu em parte a pergunta aqui, que foi que aconteceu para mudar de repente a partir de 6 meses? Foi a implantação da norma, isso? E do cuidado? Eu acredito que também, mas eu acredito que é um efeito meio que dominó. Um se afasta, outro se afasta, outro se afasta, e geralmente são da mesma sala, geralmente são do mesmo período, acabam atuando com o mesmo assistido. Tem assistidos que realmente eles têm um problema de comportamento bem severo e eles acabam impactando psicologicamente em quem cuida, né? Não, o problema está entendido. O que me chamou a atenção é que a Gabi disse que aumentou. Então, por exemplo, eu tenho 20% de problema de caso padrão, porque
tudo isso gera 20% de afastamento. Mas você diz, não, 6 meses começou a subir. Sim. Então, o que houve que começou a subir? E se mudou de patamar, se foi acidente, se é um transitório. Certo. Se antes não tinha informação, antes a gente não tinha porque a gente não checava, começou a checar, não sei. Tá, então dá uma investigada melhor, né, em relação a... Que, por exemplo, você diz o número de beneficiário continua igual, a estrutura continua igual. Porque aumentou muito o número de beneficiário, mudou alguma coisa que interferiu no ambiente. Agora, se nada no ambiente mudou, o que gerou esse aumento? Tá. O que a gente está tentando fazer, mas a gente não fez ainda, é de ter um psicólogo para atender os funcionários. Isso é um estudo que ainda estou vendo com o nosso gerente, se a gente vai implantar na AMA de ter uma pessoa só para atender os funcionários. Como que eles são atendidos hoje? Os funcionários, eles não têm suporte nenhum de psicólogo, nada dentro da AMA. E tem plano de saúde, tem alguma Só coisa? através do convênio, né? E plano de saúde eles têm, né? Tem quem quer, eles podem optar pelo plano ou não, mas nós temos um convênio que eles podem passar. Quem tem o convênio vai para o psicólogo e tudo mais. Tá. Mas eu acho que é interessante, realmente, a gente ter um atendimento em loco, né? A gente ter um psicólogo disponível ali. Às vezes, talvez seja uma coisa banal, uma coisa simples, mas talvez ele indo, conversando, batendo um papo, talvez a gente não chegar numa situação de afastamento ou numa situação da pessoa se sentir ameaçada. Teve profissionais que a gente já passou por causa que o profissional não conseguia entrar na AMA para entregar o atestado dele, porque ele estava com pavor e ele não sabia explicar do que era. Então, acho que a gente pensar nesse bem-estar do profissional, pensar em quem cuida, né? Eu acho que é muito importante. Claríssimo a importância, entender. Outra coisa, o processo seletivo de vocês, de alguma maneira, endereça isso? Se a pessoa está preparada, tem resiliência, está acostumado, ou ele descobre isso na hora que ele chega lá? Na verdade, hoje o nosso processo seletivo mesmo, ele está concentrado em uma capacitação que a gente faz para os estagiários e para alguns, né, os setores, principalmente da escola, eles participam desse processo que é uma introdução do que é o nosso trabalho. Então, ele explica como funciona o autismo, o que é o autismo, como que é os programas que são aplicados. Então, esse é o nosso processo seletivo para eles entenderem o que é a AMA, para depois eles fazerem uma entrevista. Tá. Assim, eu comento que a gente fez faz tempo um trabalho com a Fundação CESP e o problema que estava tendo com o pessoal com o atendimento dos idosos e tudo, a gente foi falar com alguém muito querida da área e ele falou: Fernando, esse tipo de problema só se resolve no recrutamento, porque se a pessoa não tem condição e estrutura, ela não vai aguentar, e se ela descobrir, vai ficar um problema. Mas como que faz você ganha e perde esse jogo no recrutamento? Porque depois é complicado pra caramba, porque a pessoa não sabe. Mas como que faz isso? Fortalece o coisa. A gente teve a mesma orientação com relação ao voluntariado. Nosso voluntariado é muito complicado. A gente teve a orientação do Jéssica e do Atados. Como é que faz? Resolve no recrutamento, explica tudo antes e testa bastante se a pessoa vai ter condição de aguentar o tranco. Mesmo que você esteja precisando desesperadamente da pessoa. Certo. Porque se ela não sabe o que ela vai encontrar, aí de repente os problemas você trouxe para dentro de casa, né? Então, para mim me chamou muita atenção foi na capacitação com a Luciana, do voluntariado com propósito. O seu voluntariado é muito complicado, eles estão com situações muito difíceis de relacionamento, de tudo. Você tem que checar tudo isso antes. Quando surgiu, não tinha ideia de nem como fazer, né? Uma coisa que a gente sente, Fernando, exemplo, a maioria dos nossos funcionários que estão afastados por isso tem longo tempo de casa.
não são funcionários que Tá. são contratados recentemente. Então, Talvez, ótimo. talvez esse problema tenha, ou ele não tenha tido noção, ou ele vem segurando para ele mesmo por um certo tempo, mas que já tem, são funcionários com 3, 4, 5 anos de casa. Foi um desgaste acumulado. Né? Sim. E entender, de repente a história, tá bom, e espana mesmo, né? Então. Mas será eu que- achei interessante essa questão do processo seletivo, porque às vezes a pessoa entra sem nem saber onde ela está pisando, com o que ela vai lidar. A gente tem estagiários que o estagiário chega e no final do dia ele fala, não, eu vou embora, eu não estou estudando, eu não consigo lidar com isso. E tem estagiário que já entra e se apaixona e fala, Claro. eu nasci para isso. É muito... como é que se fala? É muito diferente, né? O tipo de impressão que as pessoas têm. Com certeza. E como a relação é muito pessoal, imagino, né? Assim, agora a gente, por causa da Ama, a gente começou a entender um pouco agora do coisa. A história de uma mudança. Aí tem o burnout, aí surta o beneficiário também, porque cadê uma pessoa que me atendia? Eu imagino que vem tudo isso junto. De que... A gente tem assistidos, que nem a gente tem o Christian da sala 5 da unidade de Parelheiros, que ele era da sala 2 e ele foi transferido para a sala 5. Ele tem um apego emocional com a professora da sala 2, que ele chega todo dia gritando o nome dela. Enquanto ela não passa, pelo menos para dar um bom dia para ele, esse menino ele tem crise de comportamento, ele bate, ele cospe, ele destrói a sala. Ela passou e fala, bom dia, Christian, tudo bem? Ele acalma, parece que ela aplicou uma bezetacil nele e ele acalmou. Impressionante. E uma coisa que eu acho que até vindo no caminho de lá para cá, eu acabei pensando, seria nesse plano C, a gente tem vocês até comentaram com a gente que a gente não tem voluntariados. Eu acho que um voluntariado referente à psicologia entraria muito bem nesse plano C. Talvez alguma parceria com uma universidade, algo do tipo. Legal. Foi algo que eu acabei pensando, acabei nem compartilhando com a Gabi, a gente não se falou mais, mas eu pensei nisso. Sei lá, uma equipe de psicólogos viesse na AMA, fizesse um trabalho coletivo, individual, para a gente tentar achar o foco desse problema para a gente tratar. Super interessante. Uma ideia boa para esses quartos que a gente vai fazer de atendimento. Pode ser até com eles. Uma coisa para vocês pensarem é o seguinte, o Jéssica põe 3. Uma das coisas que é proposta é o seguinte, esses 3, os outros 2 que ficaram para depois, de alguma forma, a atividade específica que fortalece o 1. Quando isso acontece, ele vira subatividade e ele não é excluído. Ou, essa análise eu vou empacotar e vou encaminhar para o responsável da área. Eu não vou, peguei e jogar, foi lá por coisa, foi para a gaveta. Não. O processo está analisado e vou passar para o responsável da área a coisa já mais redonda, de que tem uma coisa. Eu, como Jéssica, vou por aqui. Mas esse outro não ficou esquendido. Eu te entreguei já com a bola mais redonda, a bola mais pensada. Mas a gente continua com o nosso projeto. E a gente tem muitos casos em que é uma ação do principal. Esse B, eu acho que ele acaba sendo um subprojeto do primeiro que a gente está estruturando. O C, ele já entra numa outra vertente, que é a questão de transtorno psiquiátrico. Mas a melhoria dos processos de redução de custos, ele entra no projeto principal. Bastante provável de você conseguir fazer essa construção com inteligência e ficar muito redondo, porque você... Por exemplo, na hora que você disse que tem um projeto de redução de custo na captação, você encantou o apoiador. Você está preocupado com isso? Claro que estou. E estou com uma evidência aqui. A minha atração principal é essa, mas eu estou fazendo. É comum, a comunicação está nesse papel. Então, a gente, quando fez Jéssica, a gente estava falando de captação. A Béia falou, Fernando, você vai captar como sem comunicação? Você tem que resolver a comunicação, ter o case para ter o que apresentar. Senão você vai encontrar o que apresentar PowerPoint lá, o apoiador não entra nessa. Então, resolve essa comunicação, que é, por exemplo, no que você está fazendo aqui, que às vezes assim, o projeto de captação tem como uma atividade específica
resolver o problema de comunicação. Ele não é descartado, ele entra lá com uma atividade específica, de atividade de apoio. Sim. E vamos para o principal. Eu vou até abrir um parêntese que eu achei interessante hoje. O Fernando, ele deu o Fernando não, o Marcelo, perdão. Deu uma leve cutucada no responsável pelo marketing hoje, perguntando para ele sobre um evento que a gente vai fazer em agosto. Ele falou, poxa, a gente está em abril, vocês já divulgaram, vai ficar fixo, não vai? E essa a questão da comunicação. Talvez alguém que venha de fora consiga enxergar os processos que a gente esteja fazendo erroneamente melhor do que a gente que está ali todo dia, né? Porque foi o que o Marcelo colocou. A pessoa vendo aquilo dali todo dia, o subconsciente dela vai esquecer que ela tem aquele compromisso em agosto, já que está sendo divulgado desde abril. Sim. E é comum a história, não, mas todo mundo já sabe. Aí ferrou. Não, todo mundo já sabe. Todo mundo, qualquer coisa, ferrou. E eu acho que essa lição eu acho que serve para outros processos também. Que nem a gente sabe que tem essa questão das tarifas. Eu cheguei a conversar com gerentes do Banco do Brasil, do Banco do Itaú, mas acabou passando batido. E aí a gente sabe que tem, mas a gente não toma nenhuma atitude. Certo? Vamos agora para o principal, que seria o garantir o atendimento com qualidade. Seria um projeto referente à captação de recursos. Estamos com uma campanha para garantir o atendimento de qualidade de nossos assistidos. E a gente colocou usar a defasagem dos dissídios que não são realizados desde 2019 pelo convênio do ambulatório e desde 2023 pelo convênio da residência. E aí a gente pensou em 40 anos atrás, como era o universo do autismo, quantos a gente tinha, quantos a gente atendia, quantos eram divulgados pelo governo, pelo Ministério da Saúde, e hoje quantos são. E demonstrar isso em números. Mostrar o quanto que a demanda aumentou. E aqui eu coloquei algumas observações, puxar algo emocional, o exemplo do assistido Jefferson, pegar a ficha dele de quando ele entrou na AMA e hoje como ele está na AMA, que ele está trabalhando conosco. Então, um assistido que entrou há 26 anos atrás para atendimento e hoje ele trabalha conosco. Aí também, exemplo, um vídeo de depoimento de assistido, o que ele sente quando ele não vem. Então, exemplo, Joãozinho, você está na AMA sendo assistido há quanto tempo? 10 anos. O que você sente quando você não vem para a AMA? Exemplo, esse feriado prolongado que a gente tem de 4 dias. Você não vai vir na sexta e você não vai vir na segunda. O que você sente? Porque a grande maioria dos assistidos, eles têm uma rotina muito regrada. Então, se ele não vem para a AMA, ele tem uma alteração de comportamento muito evidente. Então, a gente tentar colocar isso em forma de vídeo para ver se a gente consegue tocar esse ponto emocional. Agora, tudo que você está falando até agora é um projeto de comunicação, não de captação. Não, ele é justificativa para o de captação. Porque o de captação, o seu foco é mapear cliente, potencial, coisa. E é comum ter o comunicação como uma atividade de apoio, mas o principal é sair batendo lata para procurar apoiador. Até aqui você está falando de comunicação. Tá? E, inclusive, a lição que a gente teve do Jéssica é o seguinte: você não tenta fazer o de captação sem fazer o de comunicação, você não vai conseguir falar para o apoiador por que ele tem que te apoiar. Porque você não consegue te comunicar, não consegue apresentar nada. Então, de repente você vai falar, eu vou fazer o de comunicação para o de captação. Não, vou fazer o de captação. O que vai ser esperado é o seguinte: você está mapeando fonte de recurso, apoiador, lei de incentivo, etc. Esse é o escopo do projeto de captação.
Eu acho que isso aqui que a gente até colocou aqui, verificar o curso por assistido, ele pode entrar aqui para a gente poder mapear melhor esse projeto de captação. Quanto que a gente, quanto custa cada assistido para a gente, quanto que a gente tem, e aí a gente já entra na questão dos dissídios, da defasagem que a gente recebe a mesma coisa desde 2019, eu acho que entraria aqui. Eu acho que a estratégia, o que a gente falou, primeiro ficar claro, esse projeto de captação é via empresas e pessoas físicas, não é nada de lei. Também ficar claro qual que é o foco. Porque aí a forma de abordar justificativas que precisa é diferente de entrar cumprindo os requisitos do edital de um edital público, seja de outra coisa. Então aqui, quando eles falaram como a gente construiu isso aí, a primeira coisa, eles falaram assim, eu perguntei, você quer dinheiro para fazer o quê? Esse é o objeto do projeto. E precisa ficar claro. Eu não posso pedir dinheiro sem falar para fazer o quê. E normalmente, quando as entidades pedem, é para eles ampliarem o atendimento. O mais comum é ampliar o atendimento ou implantar alguma coisa nova. Na verdade, a AMA hoje não vai ampliar atendimento, porque ela está com a carga total, a capacidade total de atendimento. Então, a gente foi discutindo essas coisas. Então, o que ele quer? Ele quer poder continuar segurando, por isso que a gente usou o termo qualidade, a qualidade que é top de atendimento oferecido. Porque ele precisa captar mais para fazer isso. E aí ele vai dar o exemplo dos projetos. Os projetos desde 2016, 2019, não são ajustados. E aí eles vão comparar com o sindicato, que é Senalba, o quanto teve de aumento. A gente fez um exercício lá muito amador, tentando lembrar as coisas, mas a gente supôs, se tiver uma defasagem que a gente acredita que passa de 30%, isso vai dar mais de 1 milhão ano. Então você criou a justificativa e aí vem como vender algumas coisas. O que a gente quer é continuar fazendo. E aí a Gabi deu uma ideia legal, que é como o emocional pesa muito. Tudo aquilo que você já está fazendo, as pessoas acham que já está fazendo, dá um jeito, está andando, muitas vezes o novo motivo. Vai explicar que todo o material psicopedagógico é criado para esse público pela própria entidade, só que hoje já existem no mercado outras coisas que seriam interessantes ter e eles não têm. Então seria para oferecer esse trabalho de qualidade que eles oferecem, que é referência, eles são no valor para cobrir essa defasagem. Porque você pensa que é quase 90% da despesa é pessoal. Então, se o pessoal teve um custo que aumentou mais de 30% do que está tendo a receita, eles estão com um buraco para garantir isso. E, para ter um viés de novidade, essa questão de material, já valorizando o que eles fazem, eles envolvem, mas que eles gostariam de ter acesso a mais. Quer dizer, a justificativa é essa e o público está definido. Tem target. É empresas e pessoas físicas, não é público. Não, mas mesmo a empresa está pensando assim, apoios, história de requisitos que a empresa tem que atender, porque você tem que colocar no lugar do apoiador. Se ele for privado, ele vai falar e ele vai ouvir tudo isso e vai falar e, a não ser que ele seja alguém ligado à causa. Ou seja, ele tem um programa, ele é ligado à causa do autismo. E aí a atividade prioritária é o seguinte, mas quem é ligado à causa do autismo e o que esse pessoal quer e tem recurso para o quê? Um projeto de captação, você olha para fora. Esse daqui, de comunicação, você olha para dentro e diz, eu preciso arrumar minha comunicação para falar com lá fora. Então, por exemplo, a gente cita o nosso exemplo, na hora que a gente falava, a gente está precisando de captação. No gesto da hora, a sua comunicação não vai encantar ninguém vai dar um tostão. Arruma a comunicação para que alguém sinta, nossa, agora eu estou fazendo, aí você consegue falar. Não, eu tenho força política e eu vou procurar onde é que tem dinheiro para esse negócio, quais são as empresas, quem é que tem recurso,
e vou agir num campo mais estratégico e arrumo a comunicação como uma atividade. É isso que a gente tem que olhar. O que eu estou pensando é o seguinte: quem é ligado à causa do autismo? Gente, mas essa questão do projeto de comunicação, ela é uma das etapas, ela pode ser uma das etapas do projeto de captação. O projeto de captação, ele envolve diversas etapas. Sim. Então, uma delas será estruturar a comunicação. Então, mas qual que é o central? Qual que é o central? A questão do Jéssica, tá bom, o objetivo central é esse. Comunicação é apoio. Essencial, mas ele é apoio. O central é esperado, um projeto que olha para fora e vai procurar onde tem recurso. Tá? Não, eu vou fazer o de comunicação para chegar no outro. A gente passou por esse processo dentro. É uma das etapas. Ali dentro, quando eles forem desenvolver, olhando lá na frente, quando eles forem desenvolver as etapas do projeto, que são várias, fazer aquela árvore, né? Ali eles vão destrinchar. E uma dessas etapas vai ser o desenvolvimento da comunicação focado na estratégia da captação. E, inclusive, eles podem mapear dentro desse projeto de captação quais as melhores alternativas que são para eles na captação, porque existem diversas. Pode ser a captação privada, pode ser através de lei de incentivo. Eles têm a questão médica e tudo, que você tem os fundos, tem muitas. Então, assim, desenvolver um projeto de captação é justamente fazer todo, sabe? Essas etapas para, ao final, depois que eles tiverem com o projeto pronto, eles executarem. Quando a gente fez lá a gente estruturou, né, que o nosso projeto era desenvolver um núcleo de captação de recursos. Estava nascendo e não tem nada de recurso, não tem nenhum patrocinador, não tem nada. E era estruturar um núcleo de captação. E nisso existiam várias etapas. A gente ia desenvolver um workshop dentro com os integrantes, né, para estruturar. Então, dentro desse projeto de captação, tem várias etapas. E um deles será o desenvolvimento da comunicação. Sim, então, é o que a gente estava comentando. A comunicação a comunicação é um pilar de captação, ou a comunicação é o objetivo e a captação vai vir na sequência. Por quê? Porque tem muito está faltando muita informação. Lembra que o Jéssica diz, o seu projeto tem duração de quanto tempo? 3 meses, 6 meses, 1 ano? Não vai ser 3 anos. Então, você vai conseguir captar nesse prazo? Ele diz, não, porque eu tenho que fazer a comunicação, eu vou me preparar. E o segundo passo vai ser... Então, agora o que a gente precisa chegar é o seguinte, que precisa do custo, que precisa da comunicação, que precisa da captação, claríssimo. O que vocês precisam pensar é o seguinte, qual é o principal? Porque o Jéssica vai perguntar, eu vou captar, a pergunta é, você captou quanto? Não, eu fiz reunião, eu fiz comunicação, não sei o quê. Não, a pergunta não era essa, isso era requisito. Você captou quanto? Não, eu não vou conseguir captar. A minha lição aprendida do Jéssica foi, eu estava alucinado com a captação, e aí baixa a bola, que a sua comunicação, se não for resolvida, você não vai captar nada. Por quê? Porque você não está preparado para isso, você tem que arrumar tudo isso, aí sim você vai para a gente olhar. Eu sinto que vocês estão com o processo de pesquisa, não sei se a SPM, se a SPM pode ajudar. Aí, em uma das etapas, que eu estava falando, porque em uma das etapas, inclusive do projeto da estruturação do núcleo de captação, foi justamente uma das primeiras etapas, foi uma pesquisa de quais seriam, né, um levantamento de bases teóricas de quais seriam as estratégias de captação. Então, eu acho que essa questão da comunicação que tem que ser abordada, eu acho, né, que entraria dentro do contexto, se o projeto escolhido for de captação, mas entraria dentro das etapas do projeto de captação. E pegando o que a Aline colocou, só para a gente aliar, estamos falando a mesma coisa, ela está falando o seguinte, organizar a captação. Aí você vai falar, eu entreguei a organização da captação. Não, eu vou fazer captação. A pergunta é quanto você arrecadou.
Não, eu vou levar 6 meses para organizar, e a minha segundo passo, meu segundo estágio, aí sim eu vou começar uma captação para valer, etc., porque eu arrumei a base e agora eu posso ir para outra. E administrar expectativas, etc. Eu acho, assim, concordo totalmente com a Aline, que o que vocês estão mostrando eu preciso organizar tudo isso, porque eu não tenho a informação do mercado, eu não tenho da comunicação, eu preciso organizar. E no fim, eu disse, agora eu tenho que ir buscar o dinheiro, agora eu estou organizado. Inclusive para não gerar frustração. O grande problema dos projetos de captação é que o pessoal fica olhando, mas e quanto captou? Nada. Por quê? Porque faltava a base. E qual que é a prioridade? A base. E aí tudo que vai falar do atendimento, do sei o quê, do captar, do mapear, etc., diz que eu estou fazendo a base. E provavelmente você vai achar os que apoiam organizar a base. Porque vão entender que isso é importante. Agora tem que ser alguém ligado à causa, né? Que provavelmente deve estar, não sei, qualquer área de influência. Vocês têm associados? Não? Tá. Mas é legal. Assim, o mapear, entender? É o plano de estudo da aula da Bea. Que a Aline falou, organizar o processo de. E eu acho que esse projeto encaixa tudo que a gente falou. Para organizar isso, preciso acertar todas essas coisas, baixar a expectativa e falar, a minha versão 2, aí eu vou à luta e vou voltar com recurso. Porque eu arrumei a casa, eu peguei o testemunho, eu peguei o material, eu fui descobrir onde tem dinheiro. Tá? E, inclusive, você tem uma coisa que é uma responsabilidade. O fato de vocês serem muito grandes, se você coloca a cara, o pessoal espera que seja do mesmo tamanho. Né? Então, a não ser que tenha alguém com relacionamento político forte, acho que a grande sacada de vocês seria, vamos organizar isso aqui, que é a grande contribuição que o GESC pode ter. Porque aí eu chamo de fazer o exercício da aula da Bea. Deixa eu tirar uma dúvida com vocês. O que a gente tinha colocado seria, o projeto principal seria garantir um atendimento de qualidade. E para a gente poder ter como justificativa, seriam essa comunicação. Então, seria essa comunicação com pegando um assistido, fazendo um depoimento dele, pegando uma mãe, fazendo um depoimento dela, e aí a gente colocar. Hoje, a gente recebe, por exemplo, 400 mil reais do convênio, e a gente gasta 700. E aí a gente tem uma defasagem de 300 mil. Para a gente manter o atendimento de qualidade, a gente precisa cobrir esse déficit de 300 mil, precisa cobrir esse rombo. Então, a gente estava usando essa questão do depoimento do assistido, do depoimento da mãe, como refutar alguma pergunta. Então, como justificar o porquê. Então, a gente tem um atendimento top, um atendimento de qualidade, só que hoje o que a gente recebe do governo é insuficiente para manter. Então, o governo não cobre nutricionista, o governo não cobre psicólogo para profissionais. Então, o governo ele custeia o assistido em sala de aula, ele custeia o atendimento pedagógico. Só que para o atendimento da AMA é essencial que a gente tenha nutricionista, clínico, psiquiatra, e o governo não cobre isso. Então, eu acho que a gente colocando a questão do um depoimento de um assistido de 26 anos de AMA, ou o depoimento de uma mãe que fala que ela não se vê sem a AMA, seria algo para justificar o nosso atendimento. Mas aí não é fazer o atendimento de qualidade, porque você já tem um atendimento de qualidade. Você diz, eu tenho recurso para 60%, 40% falta, 30% falta. E é isso que eu quero. Eu quero os 30% que falta. Desculpa. E o meu serviço é de qualidade. Porque senão você vai falar, não, se eu tenho serviço de qualidade, você quer o dinheiro... Desculpa, ele não quer, o que ele falou, ele expressou errado, ou você não entendeu.
está escrito lá. Ele não quer, o projeto não é para fazer um produto de qualidade, é para manter um atendimento de qualidade de referência. Esse é o gancho, é para manter. Eles são top. Com essa defasagem, coloca em risco a manutenção dessa qualidade. É para manter, não é para fazer. Então, mas aí o tema do projeto não é atendimento, o tema volta para captação. Captação de recurso para manter. Captação de recurso para manter o nível de atendimento de qualidade, não o número de atendidos. Sim, é para manter a qualidade do atendimento. Esse é o mote do projeto. Não, então, porque se você diz que é um atendimento, o seu objetivo do projeto é o atendimento, vai se esperar que você vai remexer no atendimento. Não é o atendimento, Fernando. Sim, só repassando com ele. O atendimento top. Sim, eu sei. E só repassando para ele, porque eu estava focando no atendimento. Então você volta para o captação, tá? E diz, eu preciso captar X reais. E nota o que vai acontecer. Na hora que você diz falta 30, você trouxe a lupa de um apoiador privado para o seu custo. Certo. Tá faltando 30, não sei o que. Olha, eu preciso aumentar a mesada. Não sei se você tem filho, precisa aumentar a mesada. A primeira coisa, agora vamos sentar e vamos ver quanto você está gastando. Antes de falar que vai aumentar a mesada. Tá? E você precisa estar seguro de que meus custos estão totalmente sob controle. Não tem o que fazer, tirando algumas coisas que a gente está vendo, mas isso resolve 5% do meu problema. E eu fui para cima, eu fui resolver os 5%. Mas eu preciso dos X. E aí vai ser um projeto que vai precisar muito da solidez do número. Esse número aparece no seu orçamento, essa defasagem? No orçamento não, porque lá aparece a receita e despesa, não está nominado, ele vai justificar a diferença. Não, mas tem que estar no fluxo de fundo, porque tem que aparecer que saiu 100 e dos convênios veio só 60. Não é demonstrado assim, é demonstrado que entrou tanto e entrou de outras fontes e essa soma que cobriu. Então, mas pensa no exercício do fluxo de fundo, eu disse, sai 100 e eu de convênio vem 60. 40 veio de outras fontes. Então tá vindo, não tá faltando. Não resolveram, eles não querem correr o risco, eles querem garantir isso. Porque como é de outra fonte, é diferente. Essa fonte, tá bom, essa fonte é aleatória, essa fonte, ano foi o... Essa fonte não é regular. Exato. Tá? E aí você está indo para uma argumentação que é bastante financeira. Não é qualidade do atendimento, porque ele está assistido. Você é excelência com relação ao serviço. Você tem esse histórico, você vai acertar os testemunhos, mas você vai trazer a lupa para o custo. Que pode ser, assim, tá bom, assim como estratégia, só a grande sacada. Só que aí você precisa fazer a lição, tá bom, eu preciso mostrar fluxo de fundo, porque a conta não é mais se o beneficiário está sendo bem atendido, ele está. Eu não vou aumentar o número de beneficiários, vai ser o mesmo. Eu tenho um problema que é 30%, não sei de onde vai vir. É o alto risco e qual é o risco. Além do risco do governo, que é os 60%. Mas pelo menos para mim acho que está claro. Não sei se a gente confundiu vocês com mais. E essa não é ideia de confundir, realmente dessa discussão que vai saindo realmente o que é importante e como as coisas são concatenadas, né? Uma ligada na outra. Tá. Certo. Eu acho que a gente conseguiu sim entender. Eu acho que talvez acho que a hora que eu li ou a hora que a gente começou a conversar sobre o projeto deu essa impressão de comunicação, mas a comunicação seria uma justificativa, né? Seria algo para a gente puxar no que a Bea fala, no que vocês comentam sobre o emocional. Então a gente pegar relatos e pegar justificativas de assistidos e mães que informam que eu tenho um atendimento de qualidade. Eu atendo a Gabi, mas para mim atender a Gabi com qualidade, o convênio só paga o Fernando, o convênio não paga o Marcelo, não paga a Aline, não paga o Antônio. Mas para mim atender a Gabi com qualidade, eu preciso que a Aline, o Antônio, o Fernando e o Marcelo sejam pagos.
Então, eles não pagam. Então, a gente precisa arrumar recursos para poder pagar os outros Sim. profissionais para que o nosso atendimento seja de qualidade. Você pegou um projeto que, do ponto de vista de gestão, ele vai ser bem cobrado do lado administrativo, porque ele passou a ser um projeto de fazer conta. O serviço é de qualidade, a estrutura é de qualidade, mas a conta não fecha. Certo. Diferente, não, eu tenho que atender mais não sei quantas, ou eu não estou fazendo. Que você não, eu estou fazendo. Eu estou com risco, eu estou com pepino, eu estou fazendo, mas eu estou com um carro na reserva, que eu não sei até quando essa gasolina vai estourar. Então, e o apoiador desse tipo de causa, ele é alguém que está inscrito em algum lugar que ele é apoiador do autismo sem questionar mais nada e achar quem são eles. Porque qualquer outra coisa ele vai falar. Por exemplo, que o Antônio falou, qualquer apoiador de lei de incentivo, não sei o que, ele só quer saber de quantidade de atendido. Não, vai continuar o mesmo. Eu falei, não tem nada para fazer. Por isso que eu falei que ele tem que justificar. Precisa justificar, ele tem que falar. Ele quer dinheiro para quê? Sim. Para garantir. Como ele não vai ampliar um prédio, ele não vai ampliar atendimento, ele vai mostrar que a gente conversou isso, foi a demanda deles. Sim. Que para manter esse atendimento de qualidade é o gancho que a gente achou. Sim. Não, para mim tá claro, só que o projeto vai ser bastante financeiro. Um módulo do projeto com certeza tem que ser financeiro. Pessoal, boa noite. Eu preciso de sair do horário. Deixa eu fazer só uma perguntinha com relação às ODS. Vocês já trataram? Chegaram a visualizar? As ODS? Isso. Sim. Tá. Já escolheram? São as que a gente colocou no diagnóstico inicial, que a gente identificou que são as que a gente atua com maior incidência. Tá. Não, era isso. Eu vou pedir licença aos senhores por conta do horário, porque eu tenho que... Minha mãe, daqui a pouco, eu preciso de auxiliá-la ali. E aí eu vou pedir licença para os senhores. Deixa só, Aline, só antes de você sair, eu tinha pedido para a Gabi e para o Silvio se eles conseguem trabalhar no fim de semana, no feriado, e para adiantar muito, porque como a gente faz reunião de quinta, e segunda e quarta tem aula, a gente dá a impressão que está sempre correndo atrás. Como está se aproximando a entrega, eles já vão subir o FOFA e o que a gente fez aqui do projeto, na verdade, hoje conversando, foi a justificativa, algumas estratégias, não está tudo, mas como? E aí sim, é uma visão diferente, porque os 70% que hoje está assegurado no Estado motiva muito o pessoa física a doar. O pessoa física não dá para quem não tem nada. Então, se você falar que você tem 70, 80%, abre uma porta. Então, são todas estratégias para comunicar isso. Falta falar para quem pedir e tal. E não é só a pessoa física, a própria pessoa jurídica. Dificilmente, com exceção do Estado, mas as pessoas aportam recurso do zero, assim, né? Então, vocês já têm aí um aval muito gigante. Então, quando eu disse para vocês a questão, vou dar minha opinião aqui. De todos os projetos, eu acho que a parte de dinheiro, para mim, sempre é importante. E vocês fazem um trabalho muito significativo. E quanto mais recursos vocês tiverem, mais a possibilidade de ampliar. E até onde eu vi, o que eu vi hoje, o Estado ele não cobre 100%. Vocês acabam fazendo uma vaquinha ali, vocês acabam tirando dinheiro daqui, então o Estado ele não cobre 100%. Os recursos do convênio não cobrem 100%. Então, eu acho que o projeto de captação com foco, já com ênfase na iniciativa privada, nas empresas mesmo, já desenvolvendo dentro das etapas do projeto, né, de captação, a estruturação do plano de comunicação, que é um plano de comunicação que vocês vão fazer. Para quê? Para comunicar, para vender. Vocês vão fazer a venda. Para o Estado, vocês já venderam.
Então, vocês já apresentaram ali um plano de trabalho, já fizeram tudo. Agora, vocês vão desenvolver isso dentro do projeto, do projeto de captação, que, como foi bem colocado, direcionado inicialmente, que não significa que futuramente vocês fechem isso, mas direcionado para quê? Para pessoas físicas e pessoas jurídicas. E pessoa física, ele tem um leque muito grande de captação. Então, você tem diversas estratégias de captação na pessoa física. E tudo isso envolve investimento. Todo projeto que você captar, você vai demandar um investimento ou de alguém, ou vai contratar uma empresa, ou vocês vão ter aí, alguém de vocês vai ter que fazer isso. Então, assim, eu acho que o projeto de captação de recursos, para mim, eu acho que todo mundo sempre tá buscando, né, recursos. Então, eu acho o melhor. Nós até chegamos ali a discutir perfil e estratégia de algumas pessoas para fazer isso. Isso, mas isso está dentro das etapas. Então, mas porque a gente achou que não era hora de falar. A execução, quando você for executar o projeto ele tem etapas, como vocês têm o projeto de vocês, que vocês executam junto do convênio. Esse é um projeto que vocês têm etapa X, prestam pontos e tal. O projeto de captação, ele vai ser a mesma coisa, ele vai ter etapas. A etapa vai ser o quê? Levantamento, primeira etapa, levantamento de quem serão essas pessoas, levantamento, segunda etapa, levantamento de custo. Então, vão ser etapas. Assim vai transcorrer o projeto de vocês quando vocês chegarem ao final do GES. E não significa, gente, que assim, vocês vão sair daqui com algo, mas que vocês vão implementar, assim, a ideia é implementar, mas assim, eu acho, para mim, o plano, desenvolver esse projeto para estruturar esse plano de captação, né, eu acho excelente. E vocês vão chegar, vocês vão ver que vocês vão conseguir construir e ao final vocês vão ter esse projeto para executar, e num período de 1 ano. A primeira etapa, escolheu essas pessoas, mapeou, tem muitas pessoas que fazem isso. Então, depois começou, levantou custo, depois implementou, depois quanto que está captando. Então, essas são as etapas, sabe? Certo. E aí eu pedi que, se eles conseguiriam fazer um esforço no fim de semana e no feriado, adiantar ao máximo o desenvolvimento do projeto, a apresentação do intermediário e a gente fazer uma reunião na segunda, no fim do dia. Porque eu vi que o prazo, se eu não me engano, é dia 23, né? Porque a gente tem que treinar semana que vem. Sim, né? Por isso que eu estou preocupado, eu não quero deixar para ter reunião na quinta. Sim. Então a minha sugestão é que na segunda a gente se encontre, eles já vão subir o FOFA, eles trabalham nos templates que eles vão montar, o que tiver dificuldade na segunda a gente ajuda, para até terça, quarta ter isso antes e conseguir no máximo na quinta assistir a apresentação teste da Gabriela e do Silvio do trabalho pronto. Se deixar para quinta fica muito longe. Isso, concordo. E lembrando que relaxem e fiquem tranquilos, porque isso é um workshop intermediário. Vocês estão apresentando, aí eles vão fazer ajustes, eles vão comentar, vão falar, olha, isso aqui não é legal, isso aqui... Por exemplo, no meu mesmo, o FOFA, o que a gente colocou como ameaça, ele falou, não, isso aí não é ameaça, eu não entendo que isso é ameaça. Então, esse é o momento dos ajustes. Então, sabe, vocês estão vindo caminhando bem, está caminhando muito bem. Então, continuem assim, já está bem adiantado, mas pode adiantar um pouco mais, né? Tá. Pode adiantar um pouco mais para a gente fazer esse esforço e treinar. E aí, porque pelo que eu vejo aqui, pelo que eu vi do calendário, a apresentação é sem ser nessa semana que vem, na outra, né? Sim. Por isso, aí a gente aguarda, depois vocês darem um toque, confirmando o horário, mas acho que na segunda, se puder, todo mundo pode ser até, acho que um pouco mais cedo, que 8h30. Tem Jéssica na segunda? Vocês têm aula? Não. Não, é feriado. Ah, da segunda, tá certo. Ah, perfeito. Isso. O que eu tô querendo é ganhar esse dia, esse tempo. Não, então, perfeito. Inclusive, eu não quero dar moleza pro Silvio, porque ele vai estar de férias. Então, vou dar 2 feriados logo no começo da... É muita moleza, ele pode ter alguma bala emocional, ficar muito triste. Então, a gente dá, e a Gabi, como ela é solidária, ela vai junto nessa. E a gente conversa, né, no
no final do dia, a gente na segunda troca a mensagem, Uhum. mas vamos pensar em tipo 17, 18 horas, pode ser alguma Eu vou ver coisa se eu assim. encontro. Marcelo, talvez você até encontre, você, o Fernando, que já estão aí no GESC. Eu vou ver se eu encontro aqui, porque, gente, eu tive vários contextos de tecnologias e alguns arquivos se perderam. E se eu encontrar a apresentação que nós fizemos, mas só para vocês terem uma noção. Mas se não sei se vocês conseguiriam, se vocês teriam esse arquivo aí com vocês. Eu tenho de vários. Silvio e Gabriel, vocês gostariam de ver alguma apresentação Sim. pronta? Sim. Então eu já agora à noite, Tá. provavelmente eu ponho no grupo, eu vou pegar algum. Também Eu tem. tô falando essa porque a nossa a gente fez voltado para captação. Aí, mas eu vou ver se eu encontro também. O meu não era de captação, era de regularização. Eu vou Mas ver é bom só pra gente ter um norte, né? Eu vou ver se eu encontro e aí eu mando para vocês. Ótimo. Tem que sair. Vai lá. Perfeito, vai lá. Aline. Obrigado. Obrigado. E aí a gente vai ajustando horários então para segunda. Tá. Perfeito. Eu vou mandar para vocês, só para vocês terem ideia de uma apresentação, mas a finalidade era a regularização fundiária do sítio que era usado, tá? Era outra coisa, mas ele vai cumprir todas as etapas, como o Fernando falou, tudo. Não interessa o que você vai vender, as etapas vão ser as mesmas, né? Quer dizer, a estruturação tem que cumprir todo o ritmo. E a gente conseguindo adiantar bem isso para a segunda, praticamente tira todo o atraso e a gente tem durante a semana para ir ajustando, que eu acho que seria legal no máximo na quinta, oficialmente receber a apresentação do Silvio e da Gabriela. Eu acho que foi muito válido os pontos que o Fernando colocou. Dá para a gente refletir, para a gente pensar, porque realmente o começo da fala dava muita impressão de ser comunicação. Eu acho da gente trabalhar isso, de focar no... A gente tem um atendimento de qualidade, mas o recurso que a gente recebe é insuficiente. Então, a gente trabalhar em cima disso para não dar a impressão que a nossa comunicação é falha, que a gente não está conseguindo transpor isso. Da gente mostrar do ponto de vista que a gente tem um assistido que ele custa pra gente R$3.000 e o convênio paga R$2.500. E 500 a gente tem que fazer vaquinha, fazer bazar, fazer isso, fazer aquilo para conseguir cobrir esse déficit. E parte dos questionamentos do Fernando foi porque algumas coisas não ficaram claras. Então, serviu como dica para alguma coisa. Tem que ter objetivo. A captação é PJ e PF. Não é governo. Você entendeu? Ele não sabia. Ele falou para quem? Então tem que estar lá. E uma coisa para vocês pensarem, alguém que virou referência em captação de recursos, que eu acho incrível, que é o Gerando Falcões, a estratégia de captação dele, pessoal física, o seu $1 vira 3,5 na minha mão. O que é isso? É os 30% que está faltando. Eu tenho o restante. Com o seu ele vira tanto. Na hora que a gente entendeu, eu ia falar, mas ninguém cai nessa. Disse, Fernando, é a base da nossa captação. Porque o Marcelo falou, dá uma segurança, o cara já tem 60, não está pedindo tudo. Alguém já postou 60, eu disse, eu estou falando os 30 com você. O Marcelo falou exatamente disso. Exemplo, eu preciso de R$3 milhões. Eu tenho o Chapô já falou que ele vai me dar 1,5. Então, eu vou usar o nome do Chapô, vou falar, o Chapô falou que vai me dar 1,5. Fernando, eu preciso conseguir o restante. Mais ou menos nessa linha. É totalmente diferente. Chega e fala, olha, eu preciso de 3 milhões. Tá, e aí? Não. Ninguém ainda falou nada. Então, a hora que alguém te der alguma coisa, você volta a falar comigo. E aí entra nesse que o Fernando falou. E aí, Fernando, soma-se a isso o ter 70%, o ter 40 anos de trabalho, o ter a transparência. São essas coisas que ele vai preencher, que ainda não estava aí, que é tudo isso que dá segurança e estimula a apostar. E a última, o tema está na moda. E além de estar na moda, a questão diagnóstico e tal, a demanda do mercado específica só vai aumentar. Então, independente de
ele não aumentar o número de atendidos, a necessidade é cada vez maior para que se atenda. Então, a primeira coisa, se já tem alguém atendendo bem, já que a demanda é muito maior e vai crescer muito mais, vamos garantir que isso continue funcionando. Essa linha, mais ou menos, não, perfeito. Você falou, a gente está com a campanha lá do... A gente até tirou o nome Abril Azul, ficou Inclusão Azul, porque continua. Mas um dos dados que acabou de chegar aqui, quando a gente estava falando por coincidência, a relação entre 2004 e 2025. Tá? Então, os números dão 10 vezes. Então, assim, 10 vezes o aumento na demanda. E aí voltar, tá bom, mas a minha arrecadação, o meu patrocínio do governo aumentou 10%. Então, esses números, eles estão bombando, né? Uma coisa que a gente tinha comentado, que a gente foi ver, esse surgiu principalmente porque explodiu a conta da Previdência. Foi parar em tudo quanto é lugar essa discussão, porque a conta do LOAS explodiu por causa dos autistas. E aí, o que está acontecendo? Agora todo mundo virou, não, agora está fazendo diagnóstico direito, agora está não sei o quê. Então esse número é real? É. E cadê o recurso? É porque a gente tinha muito caso de... A pessoa tinha autismo e a pessoa era diagnosticada com, sei lá, esquizofrenia, a pessoa era diagnosticada com alguma outra coisa que não fosse autismo, né? E a outra coisa de tendências, né? Assim, a tendência é cruel, é triste em relação a continuar aumentando. Não, mas agora vai estabilizar, não, vai continuar aumentando. Hoje a gente teve uma informação que eu não sabia, a gente teve uma reunião com alguém que, inclusive aqui de Santos, ela é autista, inclusive ela está dentro do... Ela trouxe um dado de que o índice de incidência de suicídio autista é 5 vezes a média. Sabe, são coisas que você vai... Como é que é? O índice de incidência de suicídio de autista é 5 vezes a média. Então, isso daí é sério pra caramba e o pessoal fica não prestando atenção, não querendo ver. Eu acho que a gente pode também utilizar esse dado baseado que nem a gente tem um atendimento de qualidade. Para a gente manter esse atendimento, a gente consegue, de alguma forma, colocar isso para tentar baixar esse número de 5%. Não sei se seria relevante. Não é de 5%. O que ele falou, acho que é de 5 vezes mais que a média. É isso, né, que você falou, Fernando? 5 vezes. Isso, a gente tentar... 5% é 5 vezes mais. A gente tentar baixar esse número. Não sei se seria... Vamos dizer, por cada 100 mil seriam 3 suicídios, no caso de autismo seria 15. É assustador. A gente compartilhou... A outra coisa que eu levei um susto, a fila de diagnóstico do SUS já está com 2 anos e meio. Então, sabe, tá uma loucura. O que faz com que a causa esteja extremamente sensível na hora que você mostra para alguém que tem responsabilidade. A gente discutiu bastante mercado, né? Que eu falei com eles. A gente está falando de negócio, está falando de mercado. Então, eles têm uma coisa que, vamos dizer, qualquer indústria quer. Ele tem a demanda reprimida e garantida que vai aumentar. Isso impacta num monte de coisa e na estratégia de como fazer. Infelizmente, é um problema, né? Se for legal, se for só demanda por coisas super legais, mas infelizmente é por uma questão que precisa de atendimento. Perfeito, incrível. E como comentei da outra vez, né, da outra reunião, fica aí bem, se a gente está no mês do Abril Azul. A nossa campanha, a gente acabou de tirar o Abril do nome, que alguém falou, e o mês que vem para? A causa não é permanente? Falei, tá certo, acabamos de tirar o Abril do nome, ficou só inclusão. Tá? E a gente está surpreso com a quantidade de pessoas envolvidas, ligadas na causa e quanto que ela sensibiliza. Tá? Respondendo ao Antônio, que a gente saiba, não teve nenhum caso de suicídio na AMA. Eu acho que isso reflete mais em pessoas que não têm um atendimento especializado, que a família não está envolvida, talvez eles nem tenham acabado de ser diagnosticados ou que já tenham sido diagnosticados tardiamente, pessoas Mas aí, olha, toda pergunta é um gancho para uma coisa, uma informação super interessante, né? Você imaginou se tiver, eu vou chutar, eu estou fazendo negócio,
que mais de 90% dos casos de suicídio são com pessoas que não tiveram a oportunidade de ser atendidas. Putz, é mais um reforço para... Olha como a gente transformou uma informação que o Fernando trouxe, como já, depois da pergunta, como vai surgir. Sim. E pegando o que você falou, a gente discutiu isso, a razão do suicídio é ele se sentir invisível. Ninguém dá bola para ele não tem atendimento, ele não tem ninguém, eu não sou ninguém está preocupado comigo. Tchau. Então eu vou embora daqui. E é uma coisa estranha, que nem hoje, eu tava vindo de ônibus pra cá, eu já tinha visto na internet síndrome de Tourette, ou Tourette, que são aquelas pessoas que têm tiques, tudo. Tinha um rapaz no ônibus, e todo mundo olhava pra ele muito estranho, e eu imagino... É difícil você não olhar. Ele fica assim, só que as pessoas olhavam para ele com um olhar de julgamento tão grande, que eu vi que ele começou a tentar segurar o tique. Só que quanto mais ele segurava esse tique do ombro, ele batia, aumentou, porque acho que ele ficou nervoso. Claro. E aí a gente vê um indivíduo que tem essa síndrome de Tourette. E aí a gente imagina uma família que talvez não tenha conhecimento suficiente para lidar com uma pessoa com autismo. E essa pessoa com autismo tem 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Vai chegar uma hora que o próprio indivíduo não vai aguentar, e aí é onde ele acaba cometendo suicídio. Sim. Perfeito. Realmente, assim, a nossa palavra só pode ser gratidão de estar atendendo vocês, porque... Nossa, todo dia. Só um comentário. Hoje eu tive uma aula com chama Natália, de tecnologia, que ela encrencou, a gente tem os fóruns aqui do coisa, ela encrencou com fóruns que eu mandei. Fernando, você quer matar o autista? Ela é autista. Esse seu fórum me deixa doido. Você coloca 3 filmes sobre autista para opinar. Eu não vou passar para o próximo item. Eu vou parar, eu vou pesquisar o filme, eu vou não sei o que. Cada filme tem 2 horas, não sei o que. Eu vou falar, não vou fazer mais nada, não sei o que, eu vou estar em crise. Não, era só para opinar. Você não conhece cabeça de autista, é só saber se você conhecia. Eu disse, o que você faz? Tire essa questão, pelo amor de Deus. Você quer matar os autistas com essa questão. Aí veio, não sei se você conhece o Antônio está aqui, estava a Abel falou, graças a Deus, porque o Fernando me mata também, porque eu me enrosco nessas coisas, que ele diz que é tudo tão simples. Aí a gente voltou para o design universal, ele disse, vamos lembrar do design universal, aquele que é bom para todo mundo? Tá? Ele disse, mas Fernando, e ainda o filme tem 3 horas? Tem. Pelo amor de Deus, tira essa questão. E você ainda está distribuindo na campanha do autista, essa bendita. Não, então você vai tirar. Outra coisa que eu soube, a gente escolheu lá, pesquisou, não sei o que, pegou o quebra-cabeça. Ela falou, mas vendo que esse quebra-cabeça, os autistas têm ódio desse quebra-cabeça porque não falta pedaço neles. Diz, como é que é? A lógica é que falta pedaço, e não falta pedaço, por isso que é o outro. Mas sim, e tá para tudo quanto é canto, e você deve ter pesquisado, não sei se tem mais referência. O quebra-cabeça a gente tem ódio, não falta pedaço. Eu disse, mas esse é o entendimento, então assim, foi uma coisa em cima da outra, a única coisa que a gente fez, pediu para um autista validar o material. O que você acha? Pelo amor de Deus. Nossa, mas a gente pesquisou 3 dias, chegou a estar tão lindo, a gente estava com um quebra-cabeça estilizado neon e um quebra-cabeça em cordel, tudo lindo, não sei o que, não falta pedaço. E na hora que a pessoa fala, fica tão óbvio, já faz 10 anos que a gente, tudo quanto é organização, pede pelo amor de Deus, tirar que não falta pedaço. E é estranho, né, porque pra gente parece algo tão significativo, tão bonito, mas a visão de quem realmente sofre na pele, que a pessoa que tem essa vivência, realmente eu não tenho, não falta um pedaço em mim. Por que tem faltando uma peça do quebra-cabeça? Eu nunca tinha parado para pensar por esse lado também, e tem total sentido. E daquelas coisas que alguém fala, você fica, nossa, mas é óbvio,
Ele disse, Fernando, só que faz 10 anos que a gente briga com essa bendita coisa. Isso acabou de sair como a principal proposta. Tá entupida, se você pesquisou a internet, pesquisou tudo, tá tudo que eu tô querendo. E todo mundo procura o cordão com os quebra-cabeças, todo mundo procura, porque acabou virando referência, né, para quando se fala de autismo. E só uma coisa que o Antônio colocou aqui, sua doação permite atender quem eu atendo não se suicida, talvez a gente possa também, naquele apelo emocional, usar esse dado que o Fernando trouxe e fortalecer um pouco mais sobre isso também. Eu acho que é interessante a gente... Mas checar direitinho a fonte, né? A fonte, se é internacional, se é do Brasil, do que checar direitinho para... E aí ver se usa ela física ou se usa só no speech, né, na fala. Tá. Sim. Perfeito. Então, gratidão. Segunda, que hora ficou? Acho que entre 17 e 18. Eles depois mandam pra gente. Perfeito. Tá bom pra todo mundo? Combinado. Pra mim, sem problema. Tchau. Feliz Páscoa. Obrigado. Tchau. Boa sexta-feira santa pra vocês. Feliz Páscoa. Gabi, a gente tem muito trabalho. Obrigado pela aula. Silvio, amanhã, quando você subir, hoje, quando você for subir o Fofa, ou se não for subir e tal, se quiser, hoje acabou, vai lá e fala assim, temos uma reunião, foi feito isso. Tira da frente. Tá bom. Entendeu? Tá tudo pronto para subir. Tá bom. Tá Falou. bom. Até mais. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Tchau, boa noite. Tchau, Obrigada. Boa noite. Tchau, obrigado. Boa noite. Obrigado a vocês. Tchau.